Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Pastor Alberto aqui falando, e eu quero te agradecer por estar assistindo esse vídeo. E se você gostar, curte aí. Se gostar mais ainda, compartilha com outras pessoas para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Em vídeos anteriores, nós começamos a falar sobre a vontade de Deus de curar a sua igreja. Abordamos alguns pontos e hoje eu quero continuar trazendo um ponto aqui que é muito importante, que eu considero fundamental para que essa igreja seja uma igreja saudável, que essa igreja seja uma igreja forte e que tenha o poder de Deus sobre ela, que é a obediência. Se nós pararmos para pensar, a obediência, ela é um princípio estabelecido por Deus e é também uma prova de que o amamos. Se houvesse uma pergunta aqui, o que é mais importante para Deus? É, Talvez muitos diriam várias coisas, tá? Mas o que a Bíblia diz sobre o amor a Deus é a obediência, tá? Então nós partimos de um princípio onde Jesus ele resume toda a lei e os profetas dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos, e a gente observa que o primeiro princípio, o primeiro mandamento desse resumo que Jesus faz é amar a Deus sobre todas as coisas. E como expressamos esse amor a Deus? Em João 14:15 está escrito assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Ou seja, a palavra de Deus ela coloca aqui uma prerrogativa sobre o amor a Deus. Se me amais, vocês guardarão os meus mandamentos. E quais são os mandamentos de Cristo? É aquilo que ele deixou exposto para nós e a gente pode resumir nisso: obedeça a Deus e ame ao seu próximo. A palavra de Deus também, em João 14:21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, aqui Jesus ele faz uma identificação. Quem me ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E em João 14:23 e 24 ainda diz assim: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Há uma distinção aqui para se observar quem ama a Deus e quem não ama. Quem ama ele guardará as suas palavras. O salmista ele declara no seu salmo: ó quanto amo a tua palavra. Ó quanto amo a tua palavra. O salmista tinha isso no seu coração. E em outro versículo ele diz: guardarei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, você saber o que Deus quer e você obedecer o que Ele quer de você é uma prova grandiosa de que você ama a Deus. E quais são os mandamentos, né? Deus diz a você: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3, tá? Todos nós precisamos amar a Deus, e amar a Deus consiste em obedecer a Ele. E por que devemos obedecer a Deus? Devemos considerar o mesmo âmbito de família, o âmbito familiar. Por que que um pai dá ordens aos seus filhos? Por que que os filhos devem obedecer ao seu pai? Porque, teoricamente, isso deveria acontecer em todas as famílias. O pai ama o seu filho e quer o melhor para ele. Então, ele dá ordens aos seus filhos para que eles se desenvolvam em áreas que são fundamentais para a vida dele. Então, quando um pai dá um trabalho para o filho, tá? Ele não quer simplesmente que aquele trabalho seja executado, ele quer ensinar ao filho que o trabalho é importante.
Quando um pai ele dá uma proibição a um filho, ele está naquilo ensinando que nem tudo é permitido, que nem tudo pode ser feito, tá? Que tem regras, que tem determinações que precisam ser cumpridas para quê? Para que aquela pessoa seja bem-sucedida, para que ela conquiste aquilo que o pai determinou para ela, para que ela conquiste. Então nós vemos, devemos considerar isso também quando olhamos para Deus, que é o nosso Pai. Se Ele dá ordens para nós, é porque Ele quer o melhor para nós, tá? Então a nossa mente ela precisa ser mudada para entender isso, que Deus ele não está sendo simplesmente alguém, um carrasco, um patrão. Não, ele dá ordens a nós para que haja uma ordenação, né, em todas as coisas e para que haja prosperidade naquilo que ele determinou para cada um de nós como filhos, tá bom? Então quando a gente obedece, Deus já pré-estabeleceu desde o princípio coisas e bênçãos sobre as nossas vidas, tá? Então nós obedecendo, enquanto obedecemos, Deus nos abençoa por aquilo que Ele já predeterminou na sua palavra para nós. Então a obediência, ela gera bênção. E como a igreja vai ser curada através da obediência? Então a gente entende, irmãos, que Deus, quando dá ordens a nós individualmente, essas ordens ou essa ordenação, ela vai contribuir, cooperar para que o conjunto também tenha ordem e tenha harmonia. Aí, quando pensamos em igreja, o corpo chamado igreja, entendemos, né, já foi falado aqui outras vezes, que cada um de nós individualmente contribui coletivamente para que essa igreja do Senhor ela cresça, se desenvolva e ela cumpra o propósito para o qual Deus a criou, tá? Então, quando Deus dá ordens na sua palavra sobre perdão e a gente não perdoa, nós somos filhos desobedientes e sobre nós vêm as consequências dessa desobediência. Em Colossenses 3,6 diz assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não somos filhos da desobediência, nós fomos chamados para ser filhos de Deus pela obediência. E a obediência é pela fé, porque nós cremos que Ele é Deus, que Ele é o nosso Senhor e que Ele é galardoador dos que o buscam. Dos que o buscam de que forma? Pela fé em obediência. Quando nós cumprimos esses dois propósitos, nós somos abençoados por Deus por aquilo que Ele já determinou na sua palavra. E quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos a Cristo no nosso coração, a palavra de Deus diz que não somente Ele se torna o nosso Pai, nós somos feitos filhos de Deus por essa fé, por essa obediência, e nós também somos feitos servos dele. Ele passa a ser o nosso Senhor. Quando o texto bíblico usa essa figura, quer dizer que nós não pertencemos mais a nós pertencemos a Ele. Nós entregamos voluntariamente a nossa vida a Ele para que Ele governe. Ser o Senhor da nossa vida quer dizer que Ele quer governar a nossa vida. E por que Ele quer governar na nossa vida? Porque Ele quer o melhor para nós. Ele quer que sejamos filhos abençoados, filhos obedientes, filhos que alcancem coisas altas, coisas grandiosas. O que Deus quer para nós são coisas grandiosas. E Ele diz na sua palavra, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Então, tudo que pensamos sobre nós, em conquistar, em alcançar, em conseguir, Deus tem pensamentos maiores ainda do que esses que a gente tem. E esses pensamentos de Deus, eles acontecem pela obediência. Quando obedecemos a Deus, Deus nos conduz por um caminho que vai nos levar a isso.
Então, se Deus é o nosso Senhor, olha o que diz Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Isso é Jesus criticando o pessoal religioso daquela época, porque eles diziam que Deus era o Senhor deles, mas a obediência não era o fruto desse amor ou desse reconhecimento de senhorio de Deus. Então, quando dizemos Deus é o meu Senhor, eu preciso entender que a obediência ela é o fruto do que eu estou dizendo. Se eu declaro que Ele é o meu Senhor, eu devo obediência a Ele. E essa obediência, ela deve ser voluntária, porque Deus, apesar de ser o nosso Senhor, Ele não nos obriga a fazer. Então, quando nós não obedecemos, as bênçãos do Senhor, elas já estão determinadas para nós, mas elas não são alcançadas, porque as bênçãos de Deus, elas são alcançadas pela obediência à sua palavra. As determinações de Deus, elas são como um caminho que nos levam a alcançar as bênçãos que Ele quer repartir por nós. E quando falamos em igreja, irmãos, nós vemos que muitas das vezes a igreja está doente pelo simples fato dela não observar a palavra de Deus e dela não obedecer a palavra de Deus. Então, quando eu digo aqui, perdoa, porque isso é uma ordem de Deus, ele na sua oração, quando ele nos ensina a orar, ele diz, perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem, aqueles que me prejudicam. Então, ele está colocando aqui que o perdão de Deus ele deve ser na mesma medida que eu perdoo os outros. Então, se você entendeu isso e você não perdoa, você está em desobediência a Deus. Está em desobediência a Deus. E você acha que a igreja ela não será afetada por isso? Com certeza será. Essa igreja vai sofrer por quê? Porque você retém o perdão, que é uma ordem de Deus, é uma determinação de Deus que você faça. Tem pessoas dentro da igreja que guardam mágoas. Às vezes eu fico estarrecido em ouvir relatos de pessoas que tiveram algum problema com alguém e que se passaram anos e anos e anos e aquela pessoa guardou aquela mágoa, aquele ressentimento dentro do seu coração, não perdoando. Você acha que isso não afeta a igreja como um todo? É claro que afeta, porque essas coisas todas são como feridas ou como doenças que dentro da igreja vão contaminar outras pessoas. E essa igreja, ela deixa de cumprir com poder, com autoridade, com vigor, o propósito de Deus que Deus determinou para ela. Então, observe a palavra de Deus e tudo aquilo que Deus manda que façamos, devemos fazer. Se Ele manda perdoar, eu devo perdoar. Se Ele manda que eu não guarde mágoa, ressentimento, está lá em Hebreus, não deixe que nenhuma raiz de amargura brote, vos perturbe, muito dela, e por ela muitos sejam contaminados. A gente deve observar isso com zelo, com carinho, meditando na palavra de Deus, sabendo que essa vontade de Deus para nós, que está expressa nas suas ordenanças, elas são boa, perfeita e agradável. Elas nos conduzem a um lugar de bênção, a um lugar em que Deus está. E onde o Senhor está, ali Ele ordena a bênção. Então, precisamos pensar nisso, irmãos. Se queremos uma igreja curada, se queremos uma igreja sarada, se queremos uma igreja poderosa, com o poder de Deus, com a presença de Deus, com a unção de Deus sobre ela, devemos entender que individualmente precisamos estar em obediência constante ao Senhor. E como eu disse aqui, que ficou bem claro exposto aqui, não há uma outra forma mais clara e objetiva de dizer a Deus que o amamos, senão pela obediência. Eu encerro aqui a minha palavra e a obediência, pense nisso, a obediência, a palavra de Deus, é o caminho para a igreja ser curada. E é o caminho para você, para mim, individualmente, sermos também curados, para termos a plenitude da presença de Deus em nós, para sermos cheios do Espírito Santo e declararmos e proclamarmos com ousadia o Evangelho da salvação. A responsabilidade
não é coletiva. A responsabilidade é individual. E em nome de Jesus, eu quero orar por você para que Deus traga à tua mente aquilo em que talvez você esteja desobedecendo a Deus, aquilo que você já entendeu que é uma vontade de Deus, mas por uma vaidade talvez sua, você ainda não conseguiu obedecer a Deus naquilo. Se é perdão, perdoa. Se é alguma mágoa, tira a mágoa do teu coração. Se é uma ira, uma raiva sobre alguém, em nome de Jesus, Deus quer te curar. Deus abençoe tua vida. Obrigado por ter ficado até agora aqui ouvindo essa palavra. E eu espero que essa palavra tenha entrado no teu coração e gere vida, porque é isso que Deus quer para você. Vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Incentive outras pessoas a se inscrever no canal e pode também contribuir, deixa um tema aí, tá? Deixa um tema aí que você considera que tem afetado, que tem adoecido a igreja, que a gente vai comentar aqui também em outros vídeos.